Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez para um novo vídeo do canal A Seita de Paulo. Eu estou com uma proposta de fazer um compilado de vídeos sobre as parábolas de Jesus. E a parábola que iremos olhar hoje será a parábola do vinho novo e do vinho velho. Essa parábola pode ser encontrada em Mateus, em Marcos e Lucas. Em Mateus, capítulo 9, do verso 14 ao 17. Marcos, capítulo 2, do verso 18 ao 22. E Lucas 5, do verso 33 ao 39. Eu irei focar na passagem de Lucas. Mas não muda muito, é apenas visões diferentes sobre o mesmo episódio, dos evangelistas, né? Então, convido a todos para abrirmos em Lucas, capítulo 5, verso 33 ao 39. Para entendermos o que Jesus queria passar para os discípulos e para os que estavam presentes. Diz o seguinte, o verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, o João referente seria o João Batista, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Aqui quem está falando é justamente os discípulos de João. E ele está falando para Jesus que os discípulos dele, Jesus, não jejua, né, e nem ora. Estava em uma contestação. Verso 34. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, antes de começar a parábola, Jesus está respondendo uma pergunta sobre o jejum. Ele fala como é que os convidados vão jejuar enquanto o noivo ainda está. O noivo é justamente Jesus, né? Os convidados seriam os discípulos. E como Jesus bem disse, haveria um tempo em que o noivo não estaria mais entre nós, que foi quando Jesus foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus. Nesse tempo, os discípulos jejuariam e fariam orações, né? Mas quando ele estava com Jesus, ainda não era o momento adequado de fazer essa prática bíblica. No verso 36, Jesus irá começar sua parábola. Também lhe disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova. O remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velho, pois o vinho novo romperá os odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Verso 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido um vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então a gente vê aqui uma passagem, né? Ele traz a solução sobre o jejum. Quando a gente vai ver o jejum na Bíblia, nós vemos que o jejum era obrigatório, segundo o Antigo Testamento, apenas uma vez ao ano, que seria no dia da expiação. Porém, quando acontece o cativeiro babilônico, eles começam a jejuar 4 vezes por ano. E quando chegam nos tempos de Jesus, os fariseus têm a prática de jejuar todas as segundas e quintas-feiras. Então eles ficam perturbados, né, com Jesus não estar jejuando e nem os discípulos dele estarem jejuando, né, em oração. Então Jesus passa essa parábola, né, que a roupa nova, fazer um remendo, né, de roupa velha, botando um tecido novo, a roupa velha vai se rasgar, que é realmente o que acontece. E não adianta botar vinho novo em um odre velho. O que é um odre? Odre é um recipiente, só que esse recipiente é feito de pele de cabra. E quando botava-se um vinho novo, que é justamente o suco da uva, depois de um tempo ele fermentava. E quando acontecia essa fermentação, acontecia um aumento de pressão, né? Então o odre se rompia, porque ele se esticava, né? Então se perdia tanto o odre velho, né, o saco, como se perdia o vinho. Então Jesus finalmente fala que o vinho novo tem que ser postos em odres novos. O que exatamente é a lição que Jesus está querendo trazer?
está querendo dizer que não adiantava os fariseus receber essas instruções, né, as pessoas daquela época, porque eles estavam acostumados com as coisas antigas. Eles não queriam receber ensinamentos novos de Jesus. Jesus estava trazendo uma coisa nova. Ele ia mostrar que não necessitava mais de sacrifícios de animais, porque ele iria morrer na cruz. Muitas coisas iriam mudar, né, do como era feito antigamente. E eles não estavam preparados para essas mudanças, né? Então, com isso a gente vê, né, que no verso 39 ele finalmente fala: "E ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente." Porque já estão acostumados com as práticas antigas. Eles não querem mudar. Eles não querem seguir o novo. Porque Jesus está fazendo uma revolução. Ele está mostrando que certas práticas do Antigo Testamento não seriam mais necessárias no Novo, porque a tipologia ia se encontrar, né? Um exemplo seria a circuncisão. Circuncisão não seria mais necessário. Não seria mais necessário o sacrifício de animais. Não seria mais necessário o sumo sacerdote. Porque a ovelha que seria sacrificada seria Jesus na cruz. O sumo sacerdote seria também Jesus no céu, intercedendo por nós do santuário celestial. Entre várias outras coisas que não seriam mais necessárias, como as festas, né? O dia da expiação, a Páscoa, a festa das trombetas, e por aí vai. Então, o que podemos entender com essa parábola é que Jesus nos chama para termos uma mente aberta, estarmos sempre dispostos a entender ensinamentos da Bíblia, e não pensar de uma forma e ficar parado, né? Devemos ter uma mente como um odre novo, sempre se expandindo, e não como um odre velho, que ao se expandir, se rasga. E que toda a vida a gente vem estudar a Bíblia e aprender cada vez mais e mais através do Espírito Santo. Então, esse foi o primeiro episódio das parábolas de Jesus. Se vocês gostarem, eu irei fazer mais episódios sobre as parábolas de Jesus para que vocês venham entender o real significado da parábola. Então, era isto que Jesus estava querendo trazer para o pessoal daquela época. Que não era para ficar parados no ensinamento só, mas aprender mais e ver se esse ensinamento se batia com a Bíblia, né? Se estava de acordo com a vontade do Pai. Então, que não venhamos ficar parados num ensinamento só, que venhamos refletir e analisar se realmente é a vontade do Pai. Estar sempre expandindo a nossa mente, sempre estudando cada vez mais e mais a Bíblia. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e tenha trazido um conteúdo novo, né? Que você tenha sentido beneficiado. Então acaba o episódio aqui das parábolas de Jesus do vídeo da seita de Paulo. Então até a próxima vez. Dê um like e se inscreva para os próximos vídeos. Valeu!